Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, caros advogados e advogadas, colegas e estudantes que aqui se encontram hoje. Uma organização de direitos humanos que apresenta um amicus curiae a essa alta corte, com o objetivo de interferir nesse debate, sem dúvida nenhuma, se coloca de uma posição daqueles que defendem o direito à vida. E, nesse sentido, parece que todos aqui estamos irmanados. Eu não encontrei ninguém nessa sala que estivesse contra esse direito. Mas, numa sociedade liberal e pluralista como a nossa, sem dúvida nenhuma, nós divergimos em relação a qual a melhor forma de se preservar o direito à vida. O eminente ex-procurador-geral da República entende que a lei que foi concebida com o objetivo de favorecer a pesquisa com células-tronco, com finalidade única e exclusivamente terapêutica, ela, em alguma medida, afeta, viola o direito à vida e o direito à dignidade. O raciocínio elaborado pelo ilustríssimo ex-procurador-geral da República é claro, é cristalino. A vida começa com a fecundação. Que o direito à vida e o direito à dignidade estão protegidos pela Constituição e que, portanto, qualquer pesquisa de células-tronco embrionárias estariam violando a Constituição. Com o maior respeito que eu tenho pela Procuradoria-Geral da República e pelo seu ex-procurador-geral e pelo representante da CNBB. Com a devida vênia, a lógica que informa este silogismo é apenas aparentemente cartesiana. É o que buscarei demonstrar aos senhores. O ex-procurador-geral propõe que a questão fundamental a ser discutida hoje nesse plenário é quando começa a vida. E a partir do momento em que isto seja definido, automaticamente nós teremos uma solução jurídica para o problema. Eu me permitiria e ousaria dizer que esse talvez não seja o melhor caminho, por várias razões. A primeira razão é porque o deslinde desse enigma de quando começa a vida, ele em nenhuma medida ajuda a solucionar o problema aqui colocado. Tá? No amicus que trouxemos, são mais de 17 definições a respeito de quando começa a vida. Tá? Os estoicos tinham uma posição, os judeus outras, os cristãos outras. A Suprema Corte Americana, por exemplo, abdicou da função de decidir quando começava a vida. Tá? Me parece que o caminho que talvez seja mais seguro, ao invés de tentar optar por uma dessas posições científicas, religiosas ou filosóficas, é perguntar qual é a questão jurídica que nos auxiliará a dar uma solução objetiva e constitucional a esse caso. Entendo que a questão, portanto, é saber se o embrião específico foi fertilizado in vitro, ele é inviável à reprodução humana, ele será descartado. Se este embrião inviável, ele pode ser equiparável para fins do direito constitucional brasileiro a uma pessoa que é uma experiência existencial única, uma pessoa que enfeixa relações afetivas, relações emocionais, uma pessoa que tem potencialidade de autonomia. Será que a morte de uma pessoa pode ser equiparada a um embrião que, eventualmente, por uma falha interna sua, não gerará qualquer ser humano? Não me parece que isto seja de senso comum. Aliás, me parece que é autoevidente
que esta comparação não pode ser feita. Nós não podemos comparar um conjunto de células que tem 4 ou 5 dias, que são destituídas de um sistema nervoso central, de uma pessoa que nós nos relacionamos, que nós amamos, ou que eventualmente odiamos, mas que é uma pessoa e que tem direitos garantidos pela Constituição. Me parece que quando a Constituição brasileira, que é uma das constituições mais generosas do mundo em termos de proteção de direitos, uma das maiores cartas de direitos do mundo, não fez nenhuma referência à vida antes do nascimento. Quando ela fala quais são os todos brasileiros. Quem são os brasileiros? São os natos. Quando ela fala dos deveres da família, da criança e do adolescente, eu não estou com isso querendo dizer que não há interesse jurídico relevantíssimo a ser protegido na vida pré-natal, mas eu quero consultar os senhores se a Constituição faz referência clara, como o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 4º, à vida antes do nascimento. E acho que é importante que esse pacto foi lembrado, porque há uma vírgula depois do direito à vida, e diz em geral, desde o momento da concepção. E esse pacto tem estatura legal no Brasil. Bom, me parece que o caminho constitucional brasileiro foi outro. O caminho constitucional brasileiro foi transferir essa responsabilidade de regular o interesse da vida pré-natal pelo legislador ordinário, que vem fazendo há décadas, que fez por intermédio do Código Civil Antigo e do Novo, que fez por intermédio do Código Penal, que faz por intermédio agora dessa legislação que está sobre questão aqui. Por quê? Porque nós não estamos equiparando o embrião, e a Constituição não equipara o embrião, ainda mais esse embrião, a uma pessoa humana. Ele sim, como princípio da vida, como princípio da dignidade humana, ele impõe à ordem objetiva brasileira que faça algo em torno da proteção desses direitos. Nesse esquema constitucional que nos traz aqui, nesse esquema constitucional que transferiu para o legislador o que é absolutamente normal numa sociedade democrática, a tomada de decisões morais, políticas, primárias, que façam balanceamento entre interesses distintos protegidos pela ordem jurídica, o legislador, como já foi dito pelo advogado que me antecedeu, o legislador deu uma decisão, tomou uma decisão inequívoca. A decisão não só é inequívoca pelo seu majoritarismo, mas também a decisão é inequívoca pelo devido processo legal que o precedeu. Devido processo legal legislativo. Houve audiências públicas, houve a possibilidade de que todos se manifestassem, houve uma deliberação intensa e participação da imprensa, e assim ficou decidido. Isso não significa que essa decisão seja uma decisão imutável, evidentemente que não. Evidentemente que a nossa arquitetura constitucional concede ao Supremo Tribunal a possibilidade de, sim, se contrapor a decisões majoritárias, mas quando isto for uma decisão majoritária que afronte de maneira clara a Constituição. Não posso ver nesta lei uma afronta grave à Constituição, uma violência à Constituição. Até porque a lei, se nós formos olhá-la do ponto de vista dos seus objetivos, é uma lei que objetiva a maximização, a otimização do direito à vida daqueles que perderam as suas expectativas, que garante a possibilidade, os sonhos de uma dignidade, caso a ciência consiga, de fato, extrair dessas células embrionárias que tem uma condição especial de se transformar em todas as outras formas de células, inclusive no sistema nervoso funcional. Se isso for possível, nós estaremos dando um avanço espetacular em relação à otimização do direito à vida e à otimização da dignidade humana. Nesse sentido, já passo a minha conclusão. Me parece que a decisão do legislador ordinário, ela não só é adequada, porque ela escolheu
assegurar às células tronco embrionárias a possibilidade de que sejam investigadas. Por quê? Porque nós já temos provas cabais que mesmo essas experiências que foram aqui mencionadas pelo ilustre professor Ives Gandra, os autores dessas experiências já disseram que isto não abandona a necessidade da via de trabalhar com aquelas células embrionárias que estão em estado extremamente original. Isso é indispensável para o avanço da ciência. Portanto, ela escolheu um meio que é um meio adequado. Mais do que isso, ela escolheu um meio que é o único possível entre outros, já que os outros faliram. E quando fez a apoderação em sentido estrito, nós temos aqui um interesse jurídico importante e, por outro lado, nós temos os mais importantes direitos fundamentais das pessoas que aí estão sofrendo e aguardando uma evolução da ciência. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra agora com o amicus curiae Movimento